Muito obrigado, Giasone, obrigado pelas palavras. Me cumprimento o Natal, faz parte da diretoria. Caro Ideobrando, colega aqui da Associação Comercial. Boa noite a todos, obrigado por terem vindo prestigiar. É um período bastante complicado, com férias, né? Todo mundo aí ainda com a cabeça mais no ano passado do que nesse ano, e começar o ano com um tema em que, naturalmente, uma boa parte não quer muito saber, né? Aquela coisa de falar de economia, uma economês exagerada. Então, a ideia básica, a pedido do Cândia, que o ano passado até me convidou por um problema de agenda, nós não pudemos acertar, né, Giasone? E agora acertamos aí, dando início. Então, a ideia é passar para vocês um pouco o que vem acontecendo do ponto de vista econômico, não somente em nível local, mundial, quais são as ameaças que isso tem, e aqui sempre numa ótica de ameaças e oportunidades para a nossa carreira, né, enquanto pessoas físicas, mas também do ponto de vista do impacto empresarial. Trago também alguns números da nossa região para ver a dimensão do que nós estamos trabalhando, o que é a nossa vocação regional, e depois, evidentemente, aí uma mensagem de como a gente pode enfrentar esse mercado, as turbulências, e nos prepararmos sempre para esse tipo de abordagem que existe e desse ambiente econômico. Então, falando um pouquinho da crise mundial, bom, eu combinei com ele da gente fazer a exposição, depois abrir para perguntas, mas, evidentemente, que durante a exposição, se alguém quiser interromper, surgir uma dúvida, estamos abertos. Tá? Ele me disse que nós temos 3 horas longas aí para ficarmos juntos, então eu estou, né, a caráter aqui, sem problema. Não, nós vamos aí ser breves e passar uma mensagem. A ideia é que vocês entendam um pouco como é que é esse cenário e começar a traçar um pouquinho, a partir desse cenário, o impacto nos nossos negócios e na nossa profissão. Então, o que aconteceu com a economia mundial? Todos se lembram que nós saímos de uma crise mundial, começou em 2008 e 2009. A recuperação se deu em 2010, um pouco mais lenta fora do Brasil, nos Estados Unidos e Europa. O Japão vem patinando já há muitos anos. E o Brasil, juntamente com os países emergentes, foram aqueles que se saíram melhor. Então, quais eram as condições estruturais da economia mundial? Se eu pensar no produto mundial bruto, o que é isso? A riqueza produzida no mundo, ela está na ordem, e ela foi, na verdade, em 2009, na ordem de 58 trilhões de dólares. Então, qual é a produção mundial, a riqueza gerada por ano no mundo? 58 trilhões de dólares. Há estimativas que o que circula no mundo de dinheiro é 10 vezes superior a esse PIB mundial, ou seja, um pouco mais de 500 trilhões de dólares. Evidentemente que esse dinheiro precisa ir para algum lugar. Pega o caso brasileiro, que tem uma taxa de juros extremamente atrativa, vem atraindo o capital estrangeiro. Esse dinheiro tem mobilidade. Enquanto está pagando os juros, ele vem para cá. Enquanto tem segurança, tem retorno, esse dinheiro vem para cá. Amanhã, duvidaram da nossa economia, esse dinheiro vai embora. Mas é esse volume que vem circulando no mundo. Historicamente, o mundo cresce na ordem de 3,5%. Isso é da última década. Então, 3,5% ao ano. Quando eu falo crescimento econômico 3,5%, nós temos que tirar a inflação. Tá? Então, no Brasil, para crescer 3,5% ao ano, quando o governo divulga isso, ou vai crescer 7%, nós temos um crescimento nominal, se for 3,5%, na ordem de 8,5%, 9%, 5% a 6% é a inflação. Então, esse ano aqui estão falando em crescimento, a projeção entre 7,5% e 8%. Para crescer 7,5% e 8%, se eu colocar a inflação, o país está crescendo na casa de 12% a 13%. Mais ou menos como a gente faz na nossa empresa. Né? Quanto cresceu o meu faturamento? 10% sobre o ano passado. Se 5% foi a inflação, essa diferença é que você teve de crescimento real. Então, é sempre importante esse conceito para ficar claro o que nós estamos falando. Quer dizer que cresce na ordem de 2 trilhões de dólares em um ano. É um Brasil a cada 10 meses do crescimento mundial. O PIB brasileiro está nessa ordem. Seria 23 trilhões em 10 anos, ou seja, seria um crescimento equivalente aos Estados Unidos a cada 6 anos. Então, esse é o volume de dinheiro que está disponível, de produção, desculpa,
E 10 vezes isso é o volume de dinheiro que está disponível, disputando o mercado, especulando, aplicando no setor produtivo. O crescimento do comércio mundial está na ordem, hoje, fechou 2009, de 16 trilhões de dólares, ou seja, 27% do comércio mundial, 27% do PIB mundial representa o comércio entre nações. Isso aqui era 26%, cresceu na casa de 2%. O que isso está indicando para a gente? Que não há mais isolamento. Não adianta alguém falar que eu sou contra a globalização, como se fosse possível ser contra a globalização. Não pode abrir o mercado. A realidade é essa. Cada um de nós, enquanto consumidores, não vai ficar comprando produto nacional porque ama de montão o Brasil. Se você tiver um produto de igual qualidade, estrangeiro, ou até com uma qualidade superior, é evidente que você vai acabar comprando isso. É o senso global. Né? Cada um de nós aqui que tem carro sabe que o carro não é brasileiro. É um carro global. Vem o câmbio da Argentina, vem o motor não sei de onde, ele é montado aqui no Brasil. Então, aqui dá a dimensão de que isso vem não crescendo e vai continuar crescendo. Não tem parada. Os investimentos diretos, que são os investimentos produtivos, que são recursos que vêm não para especular. Então, não falar em investimento direto, é dinheiro que vem para a produção. 3 trilhões projetados para 2020, 4% do produto mundial. Foram 2 trilhões agora em 2010. 3,2% do produto mundial. E vejam como as economias emergentes estão com potencial. O consumo de petróleo na economia mundial ela tem um peso de 37%. Nos países emergentes, que são países como o Brasil, Índia, China, Rússia, esses países têm um peso de 60% no consumo de petróleo. Minerais, 142%, fibra, 129%. Portanto, o crescimento do consumo nos países emergentes é muito mais significativo do que a média da economia mundial. E olha as realidades que estão se apresentando. A China já é a segunda potência mundial. Entre as 15 maiores economias do mundo, 8 são as chamadas economias avançadas. E entre as 15 já tem 7 emergentes, para ver o potencial que nós temos em nossas mãos em nível Brasil. Os emergentes, para gerar crescimento no mundo, já representam 65%. Quer dizer, quem é que está dando o tom do crescimento mundial? São os países emergentes. E não é à toa que o capital estrangeiro está atrás desses países. Quando você fala em crescimento de telefonia celular nos países avançados, o crescimento é marginal, é pequeno. Agora, quando você pega o caso brasileiro, eu me recordo, os primeiros celulares, na década de 90, tinham os estatísticos dizendo nós estamos com 5 milhões de celulares. Hoje já tem um celular para cada cidadão, na média. Chegou a 2? Não pode. São 300 e... Não, são 190 milhões. Não, é que também tem aí o corporativo, né? As empresas estão comprando vários equipamentos, então é média isso. Mas falava assim, 5 milhões de aparelhos celulares, que há 8, 9 anos, nós estamos chegando a 200 milhões. Então, este crescimento, nessa magnitude, só países que têm muito a fazer. É mais ou menos o que está acontecendo com a classe C brasileira. Ela está sedenta por consumo. Por quê? Até ontem, o consumo estava represado, ele não tinha acesso a produto. O que eles começaram a fazer? Tirando o atraso. O Brasil, a China, a Rússia, a Índia, tantos outros países semelhantes ao Brasil, estão tirando o atraso. Daí o peso significativo de crescimento. Vejam só, na crise econômica, as economias avançadas, o produto nacional tinha crescido, na média, 3%. Nas economias avançadas, de 2,7% para 0,8%. Em 2009, caiu. Os países emergentes, mesmo durante a crise, tiveram crescimento. O Brasil decresceu em 2009. Mas, na média geral, os países emergentes se saíram bem diante da crise. Por quê? Porque o esgotamento desse capital forte, os modelos econômicos dos países avançados, notadamente os Estados Unidos, todos se lembram, né? Os Estados Unidos passaram a comprar empresas, todo mundo questionou até a questão do capitalismo, né, na sua essência, no seu conceito puro de capitalismo. Né? O que é um país essencialmente capitalista? Que tem um afastamento do Estado
do setor público, das coisas, tudo que é produtivo, que é de iniciativa privada, está na iniciativa privada. Não, os Estados Unidos começaram a comprar banco, começaram a comprar empresa. Até chegaram a falar que era União Socialista Americana, né, porque eles contrariaram esse preceito. E tinham que fazer isso, senão a coisa se arrebentava. Então, mas é uma demonstração que este modelo adotado pelos países avançados é um modelo que está se esgotando. E, portanto, os países emergentes é que vão tomando vulto no resto do mundo. A crise, quando se instalou, ela foi tida como uma crise sistêmica, portanto, ela não estava só localizada no setor, e estrutural. Pela primeira vez, nós tivemos uma crise em que mexeu no balanço das empresas. Porque as crises anteriores eram crises de credibilidade, né? Você perdia muito dinheiro na bolsa, você perdia dinheiro, de uma forma geral, do mercado financeiro. Dessa vez, não. A crise mundial ela foi lá, do lado do passivo das empresas, e instalou lá um endividamento forte. O patrimônio dessas empresas caiu. Então, ela foi muito mais profunda, né? Alguns até colocaram a semelhança da crise de 29, né? Que foi a pior crise mundial. Evidentemente que dá para comparar a magnitude, mas não os instrumentos, porque em 29 a tecnologia não existia, o meio de comunicação, a própria economia enquanto ciência avançou, né? Keynes, que foi reeleito agora, foi considerado o pai da economia, no ponto moderno, né? O pai é o Adam Smith, mas uma virada, porque até o trabalho de Keynes só pensava em microeconomia. Keynes é que estabeleceu política de juros, política de emprego, essa questão da política fiscal, do governo tributar mais, tributar menos. São preceitos keynesianos que foram um pouco esquecidos, mas resgatados durante a crise. Então, esses ensinamentos permitiram, nesse momento, um encurtamento do ciclo da crise, né? E é assim que a humanidade, certamente vai amadurecendo, levando pancada mesmo, lamentavelmente. E, olha, não tenho dúvidas, viu? Daqui uns 5, 6 anos vai aparecer um outro engenheiro financeiro com uma capacidade de transformar leite em pedra, fazer mais dinheiro, e muitos investidores vão entrar, e nós vamos ter uma nova crise que vai também muita gente perder dinheiro, vai amadurecer. Assim tem sido ao longo da história, né? Muitos banqueiros, muitos inventores de dinheiro, criadores de dinheiro, ganharam milhões, né? Fazendo com que essa crise subprime se instalasse. Imagine se isso acontecesse aqui, falando para uma categoria como a de vocês, né? Quer dizer, vender um imóvel cada vez mais caro, tem gente querendo comprar esse imóvel cada vez mais caro, ele sendo dado em garantia em financiamento, só que você pega 100 mil, a casa vale 50, daqui a pouco a casa vale 150, e lá no modelo americano eles deixam botar mais dinheiro em cima, e vai pegando mais dinheiro, vai hipotecando mais uma parte. Na hora que tiveram que pedir a conta, não tinha quem pagasse. Essa é a grande verdade. E isso, sem dúvida alguma, não vai acontecer mais nesse formato, mas eles vão criar um outro modelo e os investidores vão entrar. Exatamente por aquilo que eu falei, você tem um PIB de 50, 60 trilhões de dólares e tem 600 trilhões circulando no mundo todo. Esse capital quer ganho. E não tem, ele não vai ficar atrás só de taxa de juros. Ele precisa especular. A perda com a crise foi de 35 trilhões de dólares em nível mundial e aplicação de mais de 4 trilhões para socorro. Agora, já há uma volta à normalidade. Nós tivemos o ápice de 2008, 2009, né? 2010 já foi um ano de recuperação, o Brasil, até rapidamente, vou mostrar os números brasileiros, mas só para dar uma ideia, o que está se projetando, em 2010, o crescimento médio não foi fechado, mas deve ser na casa de 4,8 mundial, 2011, 4,2, e de 2012 a 2015, um crescimento médio mundial na ordem de 4. E olha os emergentes. Os emergentes, eles estão com 7 em 2010, 6,4 em 2011, e um crescimento persistente na ordem de 6,5%, com o crescimento do comércio mundial. Portanto, do ponto de vista da crise de 2008, 2009, a recuperação está se dando mais lentamente nos Estados Unidos e na Europa, mas muito mais rapidamente nos países emergentes, entre eles o Brasil. O Produto Nacional Bruto dos Estados Unidos vai ter um crescimento médio de 3%, essa é a projeção que os economistas fazem, vai atingir 22 trilhões de dólares em 15 anos. A China deverá crescer, em média, 7% ao ano.
e vai atingir 24 trilhões de dólares em 15 anos. O que vai acontecer daqui a 15 anos se essas projeções estiverem certas? Qual vai ser a primeira economia mundial? A chinesa. É isso que o número está apontando. Em 20 anos, a China deve ter um PIB quase 10 trilhões de dólares superior ao PIB americano. E as projeções apontam que, se o Brasil acertar a mão, ela estará entre as 5 potências mundiais ali ombreando, chamados BRICS, né? Brasil, Rússia, Índia e China. São os países que têm potencial de ter um crescimento acima da média mundial, ombreando com esses países, e principalmente com a China, que vai manter essa velocidade de crescimento. Pois não. Voltamos a ser a 8ª economia do mundo? Nós estamos ali entre a 8ª, a 9ª, dependendo, porque eles fazem uma paridade em dólar, que, dependendo da cotação do dólar, se muda. Mas nós estamos oscilando entre a 8ª e a 9ª posição. E como foi possível isso, sendo que nos últimos 20 anos a saúde e a educação sempre foram relegadas? Exatamente primeiro pela estabilidade econômica. Isso já criou um grande diferencial para o Brasil, que ele se inseriu no contexto mundial. Depois, o Brasil passou a ser a porta de entrada do capital estrangeiro. Então, muitas empresas vieram para cá e houve uma abertura econômica a partir dos anos 90. Além disso, o Brasil ele tem uma capacidade muito grande exportadora. E, apesar dela não fazer a lição de casa, investindo em ciência e tecnologia, em qualificação de mão de obra, dada a sua expansão territorial, suas reservas naturais e esse potencial, ele acabou crescendo. Claro que tem que tomar um cuidado, que existe esse problema também da desvalorização da moeda. Quando eles tomam isso em dólar, pode criar uma pequena distorção. Mas o Brasil, apesar das grandes desigualdades, é um país que tem, nos últimos anos, crescido persistentemente, até acima da média mundial. Se você pegar 100 anos de história do Brasil, o crescimento médio brasileiro é um dos maiores do mundo, só perde para a China. Ganha, inclusive, dos Estados Unidos. Espera um pouco, um minutinho. O endividamento bancário, porque nós temos ainda uma prática da maior taxa de juros do mundo, do ponto de vista básico, e ainda o governo usa dos juros na ponta para monitorar a inflação. Os bancos ainda não ampliaram o crédito, porque não tem confiança no sistema. E se você conhece o mundo jurídico, sabe que ele é moroso demais. Então, a capacidade de emprestar do banco é uma, mas a disposição para emprestar é outra. Nós tínhamos o crédito no Brasil na ordem de 25% do PIB. Já bateu 45%. Mas a média mundial é de 100% do PIB. Ou seja, os países do mundo todo emprestam o equivalente à produção de um ano. Só que no Brasil, há uma taxa de juros de cheque especial de 8, 9, de cartão de crédito de 12, é impossível. Aí, sem renda, sem planejamento financeiro, com renda limitada, o endividamento acaba sendo inevitável. O americano deve, em média, 1 ano de cartão de crédito, só que ele rola isso também a 8%, 10% ao ano. Nós rolamos a 12% ao mês. Eu vou abordar esse tema, a hora que eu falar um pouco da economia brasileira, que eu coloco ali quais são os desafios que tem e aonde é que nós devemos abordar. Tá? Eu volto nesse tema aí. Tá? Então, só para a gente continuar contextualizando a questão, aqui é o valor de mercado em trilhões de dólares das companhias mundiais. Houve uma queda, né, durante a crise. As Américas perderam valor de 24 milhões para 13 milhões, estão recuperando. Na Europa, de 16 caiu para 9. A Ásia e a Oceania, de 19 para 9. Mas, em 2010, já houve uma recuperação do valor de mercado dessas empresas. Houve uma perda significativa. Né, quem tinha ações, por exemplo, na Bolsa de Nova York, perdeu muito dinheiro, porque o valor patrimonial dessas companhias acabou caindo. Então, quais são as condições favoráveis que estavam vigentes agora em 2010 e que dão alicerce para a projeção 2011. Primeira coisa, as cúpulas mundiais, principalmente o G20, estão muito atentos às crises. Viram recentemente a questão de Portugal. Precisava fazer um aporte financeiro, fizeram o lançamento de títulos públicos com um enorme sucesso. Venderam 3 vezes mais do que eles esperavam. Então, há uma atenção redobrada dos países principais do mundo no sentido de encurtar ciclo de crise, tanto o G8 como o G20.
grupo dos 8 países mais desenvolvidos, 7 mais a Rússia, e o G20, que entram também os emergentes. O crescimento demográfico com mudanças sociais. Isso aqui nós temos que ficar atentos, né? Quem trabalha com imóveis sabe que o crescimento populacional, se de um lado gera um desafio em termos de déficit, né, habitacional, por outro lado, é uma grande oportunidade, mais gente no mercado de consumo. Isso serve para todos os setores. A expansão anual é de 74 milhões de habitantes. E, dada a expansão da economia mundial, com uma mudança de perfil de consumo. Nós temos o acesso da baixa renda a mercados de consumo, que até então eram proibitivos para eles. Portanto, nós temos aí o que a gente chama de upgrade das classes socioeconômicas. Isso é olhos vistos aqui no Brasil, vem acontecendo na China e em outros países. Além disso, há um fluxo financeiro importante no mundo todo. E esse dinheiro está gerando demanda no mundo todo, e não há nenhum mercado, mesmo com toda a crise, a partir de agora, que possa dizer assim, vai morrer. Está condenado à morte. Não. Os ciclos estão demonstrando, econômicos, que é possível contornar crises, se você sair mais rapidamente disso. Há uma expansão de número de empresas estreantes em todos os mercados. Então, dá para observar, por exemplo, em Bauru, isso, né? A quantidade de novas empresas que vieram para cá, a abertura de novas franquias, gente querendo empreender. Que a hora que começa a esgotar o dinheiro no mercado especulativo, aonde você ganha dinheiro? Comprando imóvel no momento adequado, esperando a valorização, né? Depois, o rendimento do imóvel ainda está tentando dar uma melhorada, mas você tem também o setor produtivo. Quem parte para uma empresa, um negócio, é onde abre a oportunidade de potencializar seu ganho. As revoluções tecnológicas e os produtos estão cada vez sendo trocados mais rapidamente, se tornam obsoletos. Quer dizer que é o seguinte, né? Em economia a gente fala assim, você tem que despertar o desejo, atender às necessidades das pessoas, mas é também fundamental renovar as necessidades das pessoas. Esse é um grande desafio, e a tecnologia tem permitido isso. Quantos de nós, se já não trocou todas as TVs, né? Tem gente que tem 2, 3 TVs, né? Ou por LED, por LCD, não está com intenção de fazer isso. Então, se a gente ficasse com o modelo de televisão que estava até então, não haveria o estímulo, né, para novas aquisições. E isso é uma tônica. Os automóveis mudam de modelo, os celulares, então, não existe o último, existe o mais recente. Tem um produto que eu acho que eles erraram na produção. Quem trabalha com o mundo financeiro sabe, é a HP12C. A HP12C foi lançada em 81. Lançaram 300 outras, mas 90% dos financistas do mundo usam HP12C. É um modelo errado do ponto de vista econômico. Devia já ter modernizado. Eles lançaram lá a platina, outra, mas é a mesma essência, né? Então, imagina, é a mesma coisa se você comprasse um carro e nunca teria inovação. Vai ficando com o mesmo, não tem coisa melhor que esse, né? Mas nós sabemos que não é assim, né? A criatividade das pessoas no sentido de estimular esse consumo. Há uma desfronteirização, portanto, os mercados estão abertos, a competição é acirrada, há mais produtos de opção, né, para os produtores, matéria-prima. Além disso, o capital está móvel. Os países querem receber esses recursos, tanto de investimento direto, como os chamados fundos privados, o private equity, que nós temos vários. Bauru foi sondado e tem aporte de capital aqui em Bauru, vindo desses fundos privados, que tem cotistas, é um consórcio de gente com grana, com um apetite enorme. Foram eles que abriram o capital da Rent-A-Car, da Natura e de tantos outros exemplos, da própria Gol. São os fundos privados. Só que, para entrar no fundo privado, a sua empresa tem que estar preparada, ela tem que ter volume de faturamento, tem que ter boa governança, tem que ter demonstrativos financeiros, né? Então, mas é esse mundo que está se apresentando. É um capital que vem, hiberna nas organizações, ajuda a empresa a ter uma governança, para depois, eventualmente, até abrir o capital dessa empresa. Essa é a tônica que vem crescendo. Teve uma paralisação nos últimos 2 anos, dada a crise, a crise afetou também esses fundos de investimento, mas, sem dúvida alguma, é um modelo já consagrado. E, mais cedo ou mais tarde, as empresas que nós conhecemos vão ser afetadas por ele positivamente. E o vigor
o vigor e a dimensão da economia emergente. Elas são positivas para o mundo todo. Agora, nem tudo são flores, né? Há um impacto da crise mundial na comunidade europeia, nos Estados Unidos. Estou vendo gente de pé, tem lugares aqui, viu? Se quiserem, fica à vontade. O mercado acionário ainda está em contração, há uma expansão do endividamento bruto dos países e há uma... Agora, como todo mundo perdeu dinheiro no mercado financeiro, vão começar a regular. Nos Estados Unidos, não sei se vocês sabem, os bancos têm que seguir uma norma chamada um acordo da Basileia. Eles podem emprestar 12 vezes e meia o seu patrimônio líquido. Então, pega todos os ativos, menos o que ele deve, o que sobra. Então, se um banco tem um patrimônio líquido de 10 bilhões, ele pode emprestar 12 vezes e meia esses 10 bilhões. No ápice da crise, houve uma resolução americana, tirando o sistema bancário, mas o sistema financeiro de investimento, tiraram esse limite. Então, tinham fundos aplicando recursos 30, 40, 50 vezes mais do que o seu patrimônio líquido. É evidente que, quando dá uma crise dessa magnitude, esse tipo de comportamento muda. Então, há uma tendência de uma regulação maior em nível mundial. Fala-se de um banco central, do bancos centrais, em taxar o capital. Por quê? Porque essa gana de ganhar dinheiro no mercado financeiro afeta a dona Maria, que mora aqui no Meridota de Borô, que não tem nada a ver com isso. Afeta o emprego dela. Alguma coisa tem que ser feita com esse capital especulativo. Ele pode ter sede, vontade, querer ganhar, mas não pode ser a qualquer preço, afetando economias e pessoas que não estão no centro dessa discussão. Então, isso vai ter, a partir de agora, um rigor maior. Portanto, vai diminuir a liquidez. O dinheiro fica um pouco mais escasso ou mais seletivo, pelo menos. Além disso, nós temos o epicentro da crise ainda nas economias avançadas. E, evidentemente, que isso cria uma preocupação, porque são os países avançados que também dão a tônica do comércio mundial. É a partir de lá que vêm os grandes capitais. E, nos Estados Unidos, há um endividamento, não sabe exatamente como é que a recuperação americana vai se dar. Por sinal, dados recentes sugerem que os Estados Unidos e a União Europeia terão dificuldade mesmo para recuperar. Será um desajuste fiscal na Europa e uma recuperação lenta nos Estados Unidos. E olha só, um pouco mais otimista para a Europa e pessimista para os Estados Unidos. Agora, vamos ver se eu consigo explicar essa letrinha para vocês. E aqui eu resumo essa parte que eu falei do nosso bate-papo. Se entender um pouco isso, vai ficar fácil, qualquer coisa que aconteça daqui para frente, entender o impacto que isso pode trazer para o Brasil. Qual é o risco geral e o grande receio dos economistas, de quem faz análise de desempenho econômico? Que a crise que se instalou nos Estados Unidos, ela seja uma crise chamada de duplo mergulho, ou em W. Vamos lá? Economia americana vai indo bem, vem a crise mundial, derruba a economia americana. O governo intervém, injeta dinheiro, compra a empresa, faz ajuste fiscal, ajuda financeira de uma forma geral, a economia americana se recupera. Só com isso não é suficiente, é uma desconfiança muito grande, a moeda está enfraquecida, os agentes econômicos não se recuperam na velocidade que tinha, ela dá um novo mergulho. Isso aqui seria semelhante, do ponto de vista econômico, a quando você está numa piscina se afogando. Você está lá embaixo, no primeiro momento você está com fôlego, aí de repente você consegue tirar uma força, vai em cima, respira, mas alguma coisa te puxa para baixo. O segundo momento, o seu fôlego é muito menor. Concorda? Você gastou uma energia muito grande naquele primeiro momento para se recuperar. No segundo, você não tem tanta sorte, você pode se afogar. Então, um duplo mergulho seria o pior dos mundos. Porque, se o primeiro já abalou o mundo todo, a segunda abalaria muito mais. Há risco disso acontecer? Há. Por quê? Porque os Estados Unidos ainda não acertaram as mãos. Por isso que, no dia a dia, todo mundo acompanha. Como é que está o nível de emprego nos Estados Unidos, desemprego? Como é que está o crescimento da economia americana? Como é que está a entrada de capital? Então, que alerta eu faria para vocês daqui para frente? Ficassem atentos aos
movimentos vindos dos Estados Unidos, no sentido de acompanhar o noticiário, para ver se ele, pelo menos mal, seria não ser o W, seria o L. O L é como o Japão vem se comportando. O Japão estava bem, queda e não se recupera. Mas também não mergulha de novo. E o U seria o melhor dos mundos, que você caiu já sobe. O Brasil teve um comportamento em um U bem suave, quase um V, do ponto de vista da recuperação. Ele teve a crise, que se instalou em 2008, reflexo em 2009, e em 2010 nós já partimos para a recuperação. Mas alguém vai falar, quer dizer que se acontecer isso nos Estados Unidos, o Brasil vai ser abalado em quanto tempo? Exatamente porque não fez, o Lula saiu com 90% de popularidade, mas não fez, nem ele, nem o Fernando Henrique, eles não fizeram a liçãozinha de casa. Não fizeram. Então, nós não alicerçamos o nosso crescimento. O Brasil é meio o voo da galinha, e galinha não voa, dá uns saltinhos. Então, nós não fizemos a reforma tributária, administrativa, no judiciária, política, tudo que nós já sabemos, decore e salteado. Como nós não nos preparamos para a armadilha, principalmente do gasto público, que eu vou explicar que armadilha é essa, o Brasil poderá, se vier uma segunda crise, como ela depende do capital estrangeiro, do fluxo financeiro, poderá ser abalado. Não esse ano agora, em 2012. Vejam, esse diagnóstico não é meu, há um consenso entre os economistas, o governo também sabe disso, os diretores do Banco Central sabem disso, e há tempo, e eu avalio que é possível a gente margear uma nova crise mundial, nos saindo bem, né? Então, ou seja, não precisamos ter a crise afetando o nosso negócio, mas é um cenário que não pode ser descartado. Há uma preocupação se os Estados Unidos efetivamente não tiverem a recuperação como nós temos e der o segundo mergulho. Se eles patinarem, não há problema nenhum. A gente já está prevenindo. O segundo mergulho que seria problemático. Exatamente, que é o fato de você capitais estrangeiros, e ali já fazia uma previsão, né, que isso poderia acontecer. Pessimismo da minha parte? Não. Estou aqui com gente que trabalha, tem os seus negócios, tem que fazer o planejamento, né? Então, são sempre variáveis que devem nortear o nosso pensamento, serve aqui de alerta para acompanharmos esse noticiário, os números que vêm dos Estados Unidos, e torcer para que, efetivamente, eles encontrem o caminho da recuperação, mesmo que lenta, e que não haja essa possibilidade do segundo mergulho. Não, o Brasil não. O Brasil teria... Não. O Brasil ele tem um alicerce para continuar crescendo, mantendo o monitoramento que ele faz hoje na economia, as amarras que nós temos. Essa carga tributária elevada, a taxa de juros na magnitude. Quer dizer, é um país que, se fosse assim, igual um paciente, né, o cara precisa só de um comprimido por dia, mas o Brasil toma 2. Né? Tá lá. Então, há uma prevenção exagerada. E essa prevenção, se de um lado amarra o setor produtivo, no outro momento ele dá a garantia de que a crise não afeta tanto. Vamos lembrar que nós temos hoje praticamente 300 bilhões de dólares de reservas cambiais. Fernando Henrique enfrentou a primeira crise mundial com 5 bilhões de dólares. Então, o Brasil aproveitou o bom desempenho mundial e foi criando reservas. Né? Hoje você tem um sistema financeiro consolidado, né? Concentrado, mas, ao mesmo tempo, robusto, até por esse conservadorismo. É um setor que mais ganha dinheiro no país. Portanto, isso dá bala na agulha. Agora, é evidente que, toda vez que o governo não faz a parte dele, ele gera um ônus para a sociedade. E nós poderíamos, eventualmente, crescer 5%, 6%, 7%, sem o grande ônus e ter um juros tão elevado, uma carga tributária tão elevada, porque ele não fez a lição. Ficou claro isso? Dá para entender, então, o que eu coloquei? Quer dizer, que variável a gente tem que ficar preocupado aqui para frente? Um pouco com o ambiente externo, principalmente com essa possibilidade do duplo mergulho americano. Quais são as perspectivas, então, para 2011? Para voltar a crescer do que vinha antes,
ajuste nas contas fiscais, pleno restabelecimento do clima de confiança, redirecionar os recursos do setor financeiro para o setor produtivo e contar com essa expansão significativa que vem tendo os países de emergência. Então, nós vamos ter aqui uma recuperação plena a partir de 2012. 2011 ainda vai ser um momento de rescaldo. E o Brasil? Até que se saiu bem, né? Então, o Brasil, no PIB revisado de 2009, que foi negativo, ele foi revisado para era menos 0,2, era menos 0,6. E agora, em 2010, o governo fala em 8, o mercado fala em 7,4. Então, a média, aí nós estamos falando de um crescimento na ordem de 7,6. Cuidado, a base é ruim, está contaminada. A minha empresa vendia 100 mil, aí caiu para 50 mil. Se eu faturar 70, eu vou crescer 20 sobre 50. Mas eu faturava 100. Não cresci nada, ainda estou menor do que eu estava antes. Então, quando você tem uma queda significativa do PIB num ano, o número do ano seguinte, se há recuperação, ele se potencializa. Tá? Mas, como todo mundo perdeu, os Estados Unidos, para ter 3, está patinando, falar que a gente vai ter quase 8, nós estamos nos melhores do mundo. Né? Então, tirando a China, que não teve decréscimo no seu PIB, o resto do mundo todo teve. Portanto, dá para acreditar nesse potencial. Se nós olharmos a média dos últimos 8 anos, dá para projetar um crescimento de 4,5%. A nossa história projeta 4,5%. Por sinal, 4,5%, em função da volta da inflação, da necessidade de aumentar a taxa de juros, de não ter desafogo da área fiscal, é um número factível. Dá para trabalhar com um crescimento de 4,5%. No seu negócio, é um crescimento de quanto? 4,5% acrescido da inflação, se você pensar só no crescimento nominal. Então, nós só podemos projetar aí um crescimento médio do PIB na ordem de 10% nominal, ou 4,5% descontando a inflação. Tá? Esse é o número que deveria nortear a média das empresas e, claro, um ou outro setor se potencializar em cima disso. E é possível, temos condições para que isso aconteça. O PIB ele pode ser medido em cima dos setores, agropecuária e indústria, ou pode ser medido pela demanda. Então, quando eu olho aqui na demanda, eu tenho o consumo das famílias, os investimentos, o consumo do governo e o setor externo. Esses 3 grandes grupos é que dão o tom da demanda doméstica. E o Brasil vem crescendo em função do crescimento da demanda doméstica. Então, a equação macroeconômica é isso aqui. A renda de um país, ou a produção de um país, elas são iguais, é o resultado da demanda doméstica, do consumo agregado, dos investimentos e do gasto do governo, somado ao setor externo de exportação, tirando o que você importa. Então, eu posso olhar os setores, agropecuário, indústria, etc., mas eu posso olhar também do lado da demanda. Então, quanto mais consumo interno, mais a renda vai crescendo. Então, vejam, se o governo gasta menos, diminui a demanda doméstica. Se a população, com um aumento de juros, consome menos, diminui a demanda doméstica. Aí você tem que compensar com o setor externo. Agora, o setor externo, como é que você exporta mais? Sendo competitivo. Além da competitividade, o que você tem que ter? Câmbio favorável. Então, você vai aqui na Tudor, que faz exportação, uma coisa é exportar uma bateria com dólar de 2,20. Outra coisa é exportar uma bateria com dólar de 1,68. Não consegue. Às vezes não tem margem para isso. Ou seja, você enfraquece aqui a exportação. Por outro lado, o Prando, lá do Comprando, está feliz da vida. Porque ele ia comprar os produtos dele a 2,20, ele está comprando 1,68. Só que toda vez que ele compra exageradamente lá fora, ele gera emprego onde? Lá fora. Os empregos gerados aqui são marginais, porque depende mais só do comércio. Então, alguma coisa tem que ser feita aqui no câmbio, para melhorar essa relação. Caso contrário, o crescimento do Brasil será alicerçado aqui. O consumo depende do quê? Renda e crédito. A renda está estável. O emprego vem surgindo, por isso que o consumo está crescendo.
O crédito vem se ampliando, mas a um custo muito elevado, que gera endividamento. Então, muito menos em cima do crédito, muito mais em cima da renda. Mas alguns setores dependem do crédito. O setor automotivo, por exemplo, só cresceu o que cresceu por causa do crédito. Eu até brinco com os amigos aí, falou, quer resolver o problema do trânsito na cidade? Carros financiados não transitam. Nem eu vou andar. Que é isso que está acontecendo. Mas é assim que se movimenta a economia. E aqui que está o problema, o investimento. Eu vou mostrar para vocês alguns números. Então, o consumo das famílias, o consumo do governo e investimento. O emprego está abaixo, o desemprego está abaixo de 7, então dá para confiar na manutenção da renda. E o crédito está na casa de 45% do PIB. Isso quer dizer que dá uma demonstração que o consumo doméstico vai dar uma quedinha, mas ele vai sustentar o crescimento. O consumo das famílias vem crescendo, na média, 4% acima da inflação. Uma loucura, a gente tirando atraso mesmo. Agora, o problema está aqui. O governo ele gasta muito na máquina e pouco em investimento produtivo. O investimento no Brasil foi de 17,5%, já bateu quase 19%, caiu para 16%, vão fechar esse ano com 18%. Só que a participação do setor público aqui não passa de 2 pontos percentuais. Dos 18, 16 é da iniciativa privada. Por quê? Porque o governo gasta demais para manter a máquina. Agora, o crescimento do setor privado depende do quê? De confiança, reduzir a ociosidade, fontes de financiamento, como BNDES, etc. Então, essas aqui são as amarras. E olha só o governo. Em 2010, o governo Lula aumentou quase em 100 bilhões de reais os gastos públicos, dos quais cerca de 87% foram só para pessoal. Só para pessoal. É um gasto que não tem volta pela estabilidade do setor público. Sem dúvida. E algumas categorias estavam mesmo com salário defasado, mas foi uma velocidade muito grande. E só para ficar claro o que eu quero dizer com gasto público. Eu uma vez já falei dessa figura, mas acho que fica legal. Imagina assim, qual é a preocupação com o gasto público em custeio? Vamos imaginar que nós temos um avião que cabem 30 pessoas. O setor público vem e coloca 15 pessoas no avião, e nós, do setor privado, colocamos 15 pessoas. Legal, o avião sobe normalmente, belezinha. Num determinado momento, o governo vem para a gente e fala assim, eu quero colocar 20 pessoas no avião. Aí você fala, mas só cabem 30 pessoas. Você tem uma alternativa. Fala para o governo, me dá um avião de 35 lugares. Aí dá. Você põe 20, eu continuo com 15. Mas o que ele faz quando ele não investe na economia? Ele gasta em custeio. Ele fala, eu vou pôr 20 pessoas. Aí o setor privado, eu não vou tirar 5, não tem problema. Eu aumento a taxa de juros, por exemplo. Se eu aumentar a taxa de juros, você vende menos. Você vende menos, ele vende menos, ele vende menos. Nós diminuímos o tamanho do setor privado, encurtamos o setor privado. Quando a gente encurta o setor privado, cabem 10 pessoas. Ficam só 10, na verdade. Aí o governo põe 20 e a gente põe 10. E o avião sobe. Então, se você quer ter um crescimento sustentado, daí a oportunidade da reforma tributária e tantas outras, desamarrar isso, você tem que criar condições para que o avião fique um pouco maior. Ou o governo, se não quiser jogar juros nas nossas costas, por exemplo, política monetária, ele diminui o seu tamanho. E o governo Lula expandiu demais esse gasto. Então, o avião de 30 lugares que era por 20, depois 25. E ele vai encolhendo o setor privado para fazer uma adaptação a isso. Agora, muito cuidado, só para completar, com que vamos pensar na questão do ajuste fiscal. O ajuste fiscal seria o quê? O governo mexer na receita e nos gastos. E vamos colocar aí a variável reforma tributária nesse contexto. Que reforma tributária seria essa? Primeira pergunta. Vocês acreditam que uma reforma tributária no Brasil vai diminuir o nível de arrecadação? Não. Portanto, não vai ao encontro do que o setor privado quer. Porque entre 10 empresários falam, precisamos de uma reforma tributária para diminuir a carga.
Então, qual seria a reforma tributária possível na ótica ainda da arrecadação do governo? Reduzir os tributos? Não, vai bater 40% do PIB, era 25% no início do governo Fernando Henrique, e criou uma armadilha. Com esses gastos ampliados, ou ele arrecada, ou ele arrecada. Não tem jeito. Então, qual seria a reforma tributária possível? Ele tem medo do curto prazo. Então, mas que reforma é essa? Mas ele vai diminuir? Então, vamos lá. Na minha visão, qual seria a reforma tributária possível? O deslocamento. Não, eu estou falando da receita. Gasto ele não vai, porque ele criou a armadilha do gasto. Funcionalismo não tem volta. Aumento de custo com máquina não tem volta. O Estado, no final dos anos 80, assinou um documento chamado Consenso de Washington, que criou o chamado neoliberalismo, o novo liberal, em que chegou-se à conclusão que as economias emergentes deveriam se voltar para o lado social, não seria o Estado mínimo a diminuir de tamanho, privatizar, portanto, vender empresas estatais, para que a diminuição de tamanho permitisse ele arrecadar menos e, com isso, ser um Estado mais eficiente. Final dos anos 80, anos 90. Então, em 2010, não aconteceu absolutamente nada disso. Então, quando eu falo em deslocamento, eu penso no seguinte modelo. Qual é o peso maior da carga tributária hoje? Consumo e produção. Quando eu pego esse copo d'água aqui, deve ter o quê? Uns 20 a 30 centavos de imposto aqui. Quando você compra um carro, você paga... Nós vimos com a redução do IPI, né? 5 mil a mais, 8 mil a mais, 3 mil a mais. Então, qual seria a reforma tributária possível? Posto que ele não diminuiria a arrecadação. É um deslocamento. O que eu posso fazer para desonerar a produção e o consumo e deslocar isso para quê? Grandes fortunas, talvez? É um caminho. Por sinal, o projeto de tributação das grandes fortunas está engavetado desde a Constituinte de 88. Agora, tomar cuidado também, porque alguns governantes acham que grande fortuna é quem ganha mais de 10 contos por mês. Ganhou mais de 5 contos no Brasil é rico. Né? E aí vão querer tributar esses. Né? E caçar a classe média, se é que ela existe. Né? Entenderam? Então, me incomoda muito essa história. Precisamos da reforma, precisamos... Mas qual? Não haverá nenhuma disposição de nenhum secretário de Finanças Municipal, nenhum secretário de Estado, e tampouco de qualquer ministro de Economia, Fazenda, não haverá nenhuma disposição de diminuição de arrecadação. Nós vamos ter que torcer por uma reforma que desloque, e aí entra no que o senhor falou. Uma vigilância da sociedade, uma responsabilidade fiscal na melhoria dos gastos. Senão, a armadilha dos juros não será retirada. Os juros serão sempre o grande balizador da incompetência do Estado em economizar para que haja investimento no país. Perceberam? Então, se o Brasil, nos próximos 5 anos, quer ser uma das 5 maiores potências, quer chegar lá, ele tem que necessariamente passar pela redução dos juros. É inadmissível que nós tenhamos que pagar um prêmio mais que o dobro que a segunda taxa de juros do mundo, que é a chinesa. É inadmissível que você, para rolar um cheque especial, tem que pagar 8% ao mês, 9% ao mês. E antes que alguém fale, e os bancos vão sobreviver do quê? Ora, acabei de falar que se empresta no Brasil 45% do PIB, o mundo todo empresta 100%, os bancos vão ter que ganhar da mesma maneira que as empresas estão ganhando, no volume. Ele tem 100% para crescer, né? De praticamente 50% para 100%, ele vai crescer 100%. Se ele expandir o crédito. Agora, para expandir o crédito, vamos lá para o judiciário. Dá para... Né, a gente gosta de defender os clientes, que ele enrola e tal, mas dá para ter um judiciário moroso? Não pode. Dá para ter portos, aeroportos obsoletos, dá para ter esses... Perceberam? Aí você vai para a infraestrutura do país. Então, uma coisa leva a outra.
E aí que vem as chamadas amarras que a economia tem. Então, por que você convive? Nós já criamos um antídoto. Nós sabemos conviver diariamente com uma taxa de juros desse tamanho. Nós aprendemos a fazer isso. Mas é exageradamente alto. Um americano que vem para o Brasil, ele não entende isso. Um estrangeiro que não entende. Gente, nós temos uma inflação de 4% a 5%, chegando a 6% ao ano, que é uma inflação de primeiro mundo. Nós temos a maior taxa de juros do mundo. E vai continuar assim enquanto ele continuar tendo essa política de gastos. Daí, quando a Dilma estava discutindo com o Serra, e eu coloquei, vários economistas colocaram, que um dos maiores desafios era exatamente o controle dos gastos públicos. A hora que o governo segurar um pouco o gasto com custeio e liberar recursos para investimento, ele não diminui o setor privado. Ele não precisa aumentar os juros. O Copom está reunindo hoje, vai divulgar amanhã e provavelmente vai aumentar em 0,5 ponto percentual. Mas alguém vai falar, a inflação é de alimento, o que o juro vai fazer? Aí que está. Ele não consegue combater com o juro o alimento, mas ele combate o carro, o outro. Então, ele, desculpa a expressão, ele ferra os outros setores, porque ele não consegue controlar ali. E quando você tem um controle mais rigoroso dos gastos, você desarma essa questão, essa bomba que está colocada. Então, se a primeira ameaça era o W, o Brasil passará à margem disso, a longo prazo, se fizer a lição de casa. E eles sabem, tem que mexer mesmo na máquina. Não é uma tarefa fácil, não tem jeito. Vai ter que mexer, há interesses, há uma disputa muito grande. O funcionalismo é um grande eleitor, tem a militância, mas esse é o modelo. E uma hora nós vamos ter que enfrentar isso, porque aí não dá para você imaginar querer ser quinta potência com práticas de terceiro mundo nessa questão. Não, isso vai ser a tônica e todos os analistas, todos aqueles que querem o bem do país, irão sempre alertar. E, em determinado momento, isso vai ter que ter um enfrentamento. A Dilma está se apresentando muito mais técnica do que o próprio Lula, muito pontual. Cria uma expectativa, né? Se fosse a Dilma, no lugar dela, eu falaria, eu quero ficar só 4 anos. É que eles têm, né? Por quê? A hora que você fala, eu só quero fazer 4 anos, você faz o que tem que ser feito. Mesmo que seja impopular. Mesmo que seja impopular. Mesmo que não atenda a todos os interesses. Mas nós sabemos que a máquina pública não funciona assim, né? Então não tem que ter ilusão. Agora, essa reforma que eu vejo é a possível, é aquela que mantém o nível de arrecadação, mas desloca. Pois não. Então, vamos pensar na ótica desse. Se continuar esse volume de gasto, eles vão ter que arrumar uma fonte de arrecadação nova. E ela deu mais ou menos a entender, uma pressão dos governadores, aí os governadores vão falar que não é. Então, não está fora da pauta, não. Não está fora. Exatamente por essa armadilha. Eles podem chegar à seguinte conclusão, não tem como economizar, preciso arrecadar mais. E aí a criatividade para gerar a criação de tributo, ela é enorme, né? Enorme. A fome é grande. O setor externo, eu tenho aqui a balança comercial, transferências laterais, serviços e rendas. É assim que você contabiliza. Nós estamos com o câmbio descalibrado, no mínimo 2 hoje, mas o certo no equilíbrio seria 2,20, um câmbio, estamos com 1,68, e todo mundo errou ano passado, todo mundo achava que ia dar 1,80 na virada, deu 1,70, 1,68. Mas, se aumentar o juro amanhã, os títulos públicos vão ficar mais atraentes ainda. E há um detalhe, hein? Como a inflação voltou para esses padrões atuais, o câmbio baixo ajuda o governo. Porque você importa uma série de produtos a um preço mais barato e abastece o mercado interno. Ele ajuda a controlar a inflação. Então, uma elevação do dólar da noite para o dia arrebenta com essa lógica do governo. Ele teria que ser mais contundente nos juros, mais pesado. Então, o câmbio, o governo olha assim para ele, é como se estivesse enxugando gelo. Da mesma maneira que não tem solução, se eu der uma solução, eu me complico. Então, ele vai levando em banho-maria, ele vai fazendo algumas açõezinhas pontuais, de tal maneira que ele vai. Mas nós vamos conviver ainda com um câmbio descalibrado, quer dizer, ele teria que chegar nos 2, e dificilmente esse ano, pelo andar da carruagem, chegará. Se chegar a 1,85, vai ser muito lá no final do ano. Portanto, as empresas exportadoras vão ter que achar outras maneiras
de serem competitivas. Eu acho ótimo isso, num ponto de vista. Eu me lembro quando tinha inflação alta, ninguém falava do desemprego, ninguém falava de déficit público nem nada. Quando a inflação caiu, esses assuntos emergiram. As empresas pegavam os seus estoques, aumentavam, a inflação era 40, aumentava 40. Então, ninguém falava em empresa, em produtividade. Ninguém tinha planilha de custo. Né? Meu avô pegava o preço de um produto, botava 2 vezes. O meu pai fazia a mesma coisa, ganhando dinheiro, eu vou continuar fazendo a mesma coisa. Por que você dobra o valor? Não sei, me falaram que é para fazer isso, eu dobro. É o cara que batia na roda do trem, ninguém explicou para ele por que tinha que bater na roda do trem. Ficou 20 anos fazendo isso. Quando a inflação caiu, as empresas, como é que se faz custo mesmo? Como é que forma preço de venda? Né? Ponto de equilíbrio. Agora é assim, já que eu não tenho câmbio, eu vou bater na porta do governo. Eu preciso de juro menor, eu preciso de carga tributária menor. Né? A discussão já, dá para aguentar um funcionário pagando 1.000 e custando 2.000? Ninguém aguenta, então precisa ter uma reforma trabalhista. Ah, mas tem direito adquirido. Mas vai ter que enfrentar. Percebem? Então, o lado bom de quando a coisa está nesse nível é que a sociedade começa a enxergar mais claramente aonde estão as falhas e começa a exigir ganhos em produtividade, em escala, redução de custo. Então, esse é o lado bom. Mas as empresas exportadoras já tiraram leite de pedra, não tenho dúvida disso. E o pior de tudo, esse ano vamos ter um buraco das contas externas de 50 bilhões de dólares. Portanto, quem vai pagar essa conta? É o investimento direto, ou seja, dinheiro atraído para em produção, ou capital especulativo. Ou seja, o Brasil vai continuar sendo um oásis para entrar de capital estrangeiro. Tem 50 bilhões para cobrir, se ele não quiser usar a reserva. E não vai usar. Então, os juros altos vão trabalhar nesse sentido também. Então, o que dá para colocar para a gente ter um crescimento sustentado e no seu voo da galinha, né, que ele vai e volta? Redução dos gastos em custeio, aumentar os gastos em investimento, ajustar o câmbio, reduzir os juros básicos, controlar a inflação, essa vai ser a tônica, inclusive, nas próximas reuniões do Copom, e preparar-se internamente para a eventual ameaça americana. Esse aqui é o receituário. Vai depender da capacidade que o governo tem em articular cada setor desse e dar velocidade. Aqui você, de certa maneira, ajusta a economia como um todo, se preparando para o pior. É aquele sujeito que acha que a empresa dele vai fechar na cidade e vai embora, mas tem uma poupançazinha, né? Tem um recurso no fundo de garantia, tem uma casinha de aluguel, então não sei o que. Fala, olha, se o cara me mandar embora, eu me seguro por tanto tempo. Diferentemente do sujeito que não tem nada, se a empresa mandar ele embora, ele vai viver só com o salário de desemprego e depois vai acabar o dinheiro. E aí ele vai fazer bico. Hã? Ele vai ser corretor. Ah, bom. Calma. Então, no longo prazo, investir em capital humano. Por que eu ponho longo prazo? Tem que começar já. Se a revolução vem pela educação, gente, os nossos cientistas são presas fáceis para o mercado internacional. Ganham muito mal. Você investe num cientista numa universidade, ele se está pronto, vem uma indústria farmacêutica e leva o cara. Então, precisamos melhorar essa questão. Fundamental para o Brasil, investimento em capital humano. Investimento em educação humana. Inclusive, é isso aí. E o Brasil teve um diagnóstico equivocado nesses últimos anos. Talvez o Lula, por não ter tido uma escolaridade elevada, ele botou na cabeça que todo mundo tem que ser doutor. Ser doutor tem que fazer a faculdade. E o que aconteceu? Nós criamos um problema muito sério de não investir fortemente no ensino médio profissionalizante. Eu me lembro, na minha geração, quando eu tinha 14 anos, tinha que decidir, a tônica era fazer a escola técnica. Eu fiz técnica eletrônica, graças a Deus não fui em frente, mas fui lá na fundação, disputei com inúmeros colegas, fiz vestibulinho. Né? Então, todo mundo, vocês sabem no setor, azulejista.
encanador, eletricista. Há uma disputa acirrada, pedreiro. E aí nós queremos formar negro na faculdade. Claro que tem que ter vai chegar lá, mas para chegar na faculdade tem que ter um ensino médio bom. Dê uma condição de qualificar. Estão descobrindo isso. Agora, alguns setores, os próprios sindicatos se deram conta que, em vez de ficar fazendo greve, é melhor usar recurso do FAT e investir nisso. Então, essa qualificação tem que vir ali na frente. E eliminar os gargalos, né? Uma agenda mínima, aumentar a poupança, investimento, reforma tributária, e vai embora. Nós vamos ter, então, um crescimento de 4,5% para esse ano, de olho nas oportunidades da classe C. Loucas para consumir. Classe C, salário, renda familiar de R$ 1,5, R$ 1,800. 2 contos. São esses. Classe mais alta quer usar cartão de crédito para ter bônus para fazer viagem de avião. Classe C quer ter bônus para o celular. O Bradesco já lançou. Use o cartão de crédito e eu te dou bônus para o celular. As grifes famosas já passaram a ter uma grife secundária atendendo. Sabe o que essa classe C quer? Ele não quer, como a classe A, chegar, a classe B chega, né, bom atendimento, só. A classe C quer ser reconhecida. Ele fideliza de quem o respeitar como consumidor. Não tratar ele como um ser de baixo clero. E as empresas que estão sacando isso estão tirando proveito. Por quê? Há uma demanda reprimida na classe C. Eles ficaram tanto tempo fora do mercado de consumo que eles querem tirar o atraso. Então, de olho nisso. Vamos ter investimentos no trem de alta velocidade, Olimpíada e Copa do Mundo, e a Copa do Mundo nós já sabemos por que está demorando tanto, né? Para o governo investir. Para daqui a pouco falar que é de emergência, não tem licitação pública e, por ser emergencial, todo mundo leva. E Bauru? Houve um esgotamento, gente, dos investimentos na capital e depois no Além Tietê. Ribeirão Preto, Campinas, Rio Preto. São cidades importantes, cresceram, mas esse capital começou a fazer vistas para o Aquém Tietê. E Bauru se apresenta com a porta de entrada. A população brasileira cresceu 1,16% em 10 anos. Censo, números preliminares, saímos de 169 milhões para 190 milhões. O estado de São Paulo cresceu 1,08%. Nós somos já 41 milhões de paulistas. E Bauru cresceu 0,85%. Surpreendeu a todos nós. Não confiamos nesses dados do censo, mas é essa população de 345 mil habitantes que nós teremos a divulgação, se não for isso, um pouco mais, que o IBGE. É esse universo que nós vamos trabalhar. Não adianta chorar que queríamos 400, o censo foi enquanto deu isso. De qualquer maneira, praticamente quase 1% de crescimento ao ano. Portanto, esse é o resumo. Na região administrativa de Bauru, quase 1 milhão de pessoas. Essa região administrativa representa 6% do Estado. A sede é em Bauru, há uma região de governo em Bauru, Jaú e Lins, e Bauru tem 19 municípios, Jaú 10, Lins 10, um total de 39. O índice de desenvolvimento humano de Bauru é 0,82. O que é isso? É uma medida de qualidade de vida. Acima de 0,8 é considerado de alta qualidade. É a média de renda, escolaridade e expectativa de vida ao nascer. Portanto, Bauru se apresenta acima da média nacional. O Brasil já está na casa de 0,73. Só quando você põe o Nordeste, ele cai para 0,6. Bauru está acima de 0,8. 98% urbano, é uma cidade universitária, estimativas entre graduação e pós, nós estamos batendo 30 mil estudantes universitários. O PIB do Brasil, de Bauru, de 2008, é de 6 bilhões de reais. Essa é a grana que nós disputamos todo ano aqui. 6 bilhões de reais. Nós não temos dados mais recentes. A região administrativa, 11 bilhões. A região, cana-de-açúcar, a principal lavoura, Bauru é o comércio, prestação de serviço, cresceu muito, vou mostrar os números. Presença da avicultura e frigorífico em Lins, Bauru e Lençóis, e calçado feminino de Jaú. A região
tem uma vocação para o setor terciário, comércio e serviços. 43% do PIB está nesse setor. O setor industrial representa 35% e agronegócio 22%. Falou região, Bauru não. Bauru tem um potencial de consumo enorme. Ele tem 16.590 empresas cadastradas. Essa é pesquisa da Target Marketing, uma empresa de São Paulo que faz essa pesquisa. A indústria tem 1.208 empresas, são 7%. Serviços, 7.442, já representa 44% do número de empresas. E agronegócios, 0,8%, e o comércio, 48%, 7.800 empresas. O número de empresas não quer dizer que sejam maiores faturamentos. A indústria, com 1.200, fatura mais porque tem uma cadeia produtiva mais importante. Mas esse é o mapa. O número de empresas, olha, o maior número, serviços em geral, o comércio varejista, 6.500, depois comércio atacadista, indústria em geral, serviços de saúde, ó, quase 450 empresas. Ó. Esse aqui é um mapa, esse material está disponível, depois eu vou colocar para vocês entenderem onde está a riqueza aqui. Ó. Em termos de domicílio, nós temos só 0,7% de domicílios pertencentes à classe A1. Quem que é A1? Renda familiar média acima de R$11.000. Menos de 1% dos municípios de Bauru, dos domicílios de Bauru, possui uma renda superior média familiar de R$11.000. Onde está a maior concentração aqui? Classe C1. São 26 mil. C1, renda média familiar, desculpa, a classe C vai daqui para cá, ela vai na casa de R$2.000 aproximadamente. Nós temos uma concentração entre R$1.000 a mais ou menos R$6.000 aqui, cerca de 50% da nossa população. Classe A consumirá 4,5%, são R$6 bilhões também o potencial de consumo. A classe B1, que tem uma renda de 8, 9 mil, é que vai consumir mais, 32%. Maior consumo em manutenção do lar, cerca de 1,7 bilhão. Alimentação em domicílio, 740, e vai embora, vestuário, etc., 6 bilhões. Nós temos como diferencial a logística, né? Bauru atende a todas as regiões, um aeroporto que a gente espera que vá decolar, efetivamente. O aeroporto pode representar para Bauru o que a ferrovia já representou no passado, desde que ela efetivamente tem um modelo de desenvolvimento, ele vai chegar nisso. As rodovias nossas interligam, o mundo todo, ferrovia precisa retomar, temos a hidrovia, uma integração, portanto, e temos clusters, que são arranjos entre empresas. 39 cidades, ó, nós temos destaques em ovo, sebo bovino, lactose, bolacha, suco, fruta, acumuladores elétricos, material para inseticidas. Então, esse é um pouco o nosso perfil regional. Temos na geração de impostos, por incrível que pareça, falam sempre Marília, né? A maior geradora de imposto em Bauru é a indústria alimentícia. Segundo lugar, a indústria gráfica, terceira, acumuladores, e depois o comércio, de uma forma geral. Exportamos quase 4% do Estado em barras de aço, acumuladores, carne, goma e confeitos. Ela é uma porta de entrada para o capital. Vivemos um boom imobiliário, vocês sabem disso. A valorização do metro quadrado está acima da média. O crescimento do setor de construção civil vem quase que o dobro da média da construção do Estado. Né? Ampliação do shopping, novo shopping, é uma referência nacional. Isso quer dizer, então, que se de um lado eu tenho a economia mundial que apresenta uma ameaça, de um lado eu tenho os Estados Unidos aí com duplo mergulho, no outro, as lições de casa. Mas, por outro lado, eu tenho esse potencial para ser enfrentado. Aí eu pergunto para vocês, como é que eu vou estar preparado para enfrentar isso? O que eu preciso dominar para sustentar isso? Qual o maior produto que nós temos em mãos? Qual é? É o conhecimento. Era a era da informação que se transformou na era do conhecimento. Portanto, a informação permite adquirir e absorver o conhecimento. Há projeções que nos próximos anos, em 2020, o conhecimento vai dobrar de tamanho a cada 5 anos.
Se você entrar em coma, ficar 5 anos, você vai saber metade do que você sabia. E nós temos que ter preparado. Ou seja, a única certeza que nós temos daqui para frente é que as coisas vão mudar. E é em cima disso que eu tenho que estar aberto. Velhas práticas precisam ser trabalhadas de uma forma melhor. Talvez, às vezes, não muda muito, né? Se nós saímos do macaco, voltamos um pouco para lá, né? Então, gente, o que eu estou querendo dizer é que não é mais o maior que engole o menor, mas o mais rápido que ultrapassa o mais lento. É isso que está colocado. Empresas grandes podem ser extremamente burocráticas e inoperantes, e empresas pequenas, ágeis, podem superar no mercado. E isso é fundamental a gente entender no nosso negócio. Então, não é a maior empresa que eventualmente vai dominar o mercado, mas aquela que tiver maior agilidade. Às vezes eu preciso dosar. Eu já contei essa historinha várias vezes, mas ela cabe bem para ilustrar isso, né? Que tinham 2 sujeitos andando numa floresta e apareceu um tigre como esse. Um deles rapidamente saiu para pegar o tênis de corrida. O outro falou para ele: você acha que você é louco? Você vai ganhar do tigre botando tênis de corrida? Ele falou: se eu ganhar de você, está resolvido o meu problema. Então, às vezes, a gente nomeia um tigre como adversário, e quando, na verdade, é um pouco menor. É essa a questão da velocidade que eu tenho que tomar decisões mais rápidas, mais objetivas. Nas organizações, há uma mudança de paradigma. Os velhos e os novos. Por exemplo, os Estados Unidos eram invencíveis. Agora você tem uma concorrência global. A administração era centralizada. Agora, descentralizada. Preciso gerenciar. Não, você precisa liderar. Olha a mudança. Antigamente eu falava, eu penso. Não, agora você analisa causa e efeito, outro contexto. Antigamente você falava, eu tenho um modelo que deu certo. Agora não, melhoria contínua. Antigamente eu era um empregado, agora eu sou um associado da empresa. E não adianta falar colaborador só, não tem que ser associado mesmo. A gente evitava e temia mudanças. Hoje, a mudança é uma constante. Aquilo que era verdade ano passado pode não ser daqui para frente. A gente falava assim, está razoável. Não, é defeito zero. O velho modelo dizia assim, eu tenho que ter uma empresa para enfrentar esse mercado, esse PIB, essa concorrência, numa pirâmide. O presidente, que é o general, o vice-presidente, que é o coronel, o gerente, que é o capitão, o supervisor, que é o sargento, o empregado, lá embaixo. Sobrar dinheiro é para ele. As empresas vencedoras mudaram e viraram de ponta cabeça. Isso, o novo modelo é esse. Olha o primeiro aqui, é o cliente. E por que o cliente é o primeiro? Só por um detalhe. Ele dá dinheiro para nós. Aí eu ligo para consultar um de vocês, não pode que está em reunião. Não pode que foi no banco. Pera lá, se eu sou um cliente... Outro dia eu liguei para um gerente de banco. 10 horas da manhã, estava em reunião. 12:30, tinha saído para almoçar. 2 horas, estava despachando. Aí no outro dia ele ligou para mim de volta, deixou o recado. O café que você queria? Eu falei, tinha 1 milhão para aplicar ontem, não vou aplicar mais com você. Claro que eu blefei, né? Mas podia ser. Poderia ser. E eu ligo na empresa, ele nunca pode me atender. Aí tem funcionário que fala assim, aquele chato do cliente. Chato do cliente que me traz dinheiro. Seja bem-vindo. É que a gente está sempre preocupado com o próximo cliente. Né? O Marins que conta essa história. O cara vai no banco para abrir conta, vai na mesa do gerente, vem cá, cafezinho. Passou um tempo, você está no balcão, o cara pergunta, quem que é esse? É nosso cliente já. Né? Ele não precisa fazer nada com ele. A gente fica sempre preocupado com o próximo. Então, o cliente é o soberano. Olha quem está na primeira posição ali, interfaceando o cliente. É aquele empregado antigo que tem que ser um associado. Mas por que eu tenho que tratar bem esse cara? Porque é ele que vai estar na ponta com o meu cliente. Se esse cara tratar mal o meu cliente, eu perco ele. E depois vem o supervisor e diz, o presidente perdeu status, mas ele está feliz da vida. Sabe por quê, Rufino? Ele está ganhando mais dinheiro. Você quer poder ou quer ganhar dinheiro? Então, ele abriu mão de ser o maioral e inverteu. As empresas vencedoras estão praticando isso. Então, quais são as tendências atuais e crescentes? Concorrência mais forte, mercados mais exigentes, agressividade nas vendas, menores preços, maior qualidade e maximização do tempo. Ninguém tem tempo a perder mais, não adianta. Então, nós precisamos, por exemplo, no setor de vocês,
Tem um cliente que você conquistou para alugar, para vender. O que ele quer como consumidor? Respostas. Nem que seja para dizer para ele, não consegui ainda. Não, o cara foge 15 dias, 20 dias. Passa um mês, ele, e aí, está querendo aquela casa? Pô, um mês depois, meu amigo. Não dá, já foi. Outro mais, volto na velocidade. Então, não estou falando para a imobiliária grande nem a pequena, para a mais ágil. A mais ágil encanta permanente. Gente, hoje tem torpedo, tem e-mail, tem celular, dá para botar tambor, fumaça, tudo para manter o encantamento do cliente. E ele precisa ser encantado. Exatamente por esses aspectos que estão sendo colocados aqui. É óbvio que, para enfrentar tudo isso, eu preciso me cooperar, preciso me associar. O Cresce faz um trabalho importante, a categoria, a associação comercial faz um trabalho importante. E num sistema que interaja com o mercado, sistema aberto. O sistema aberto é assim, 2 mais 2 dá mais que 4. O sistema aberto, ele vai, enxerga lá fora e volta. O sistema fechado, não. Eu me basto. E aí você tem um isolamento. Então, as palavras-chave são ganho de escala, agregar valor, cooperar, fidelizar. É o conceito de gestão. Mas, para isso, a gente precisa sair da zona de conforto. Usando ainda um exemplo do Marins, na palestra dele, ele fala isso da zona de conforto, é mais ou menos assim. Ele disse que ele viajava muito e voltava cansado para casa. Ia na casa da avó dele. E chegava para a avó dele e falava, vó, eu estou cansado de viajar. E a avó dele, na inocência dela, falava assim, meu netinho, não viaje mais. Aí ele falava para ele, mas vó, a senhora não entende de nada, né? Eu preciso viajar. E ela dizia para ele, viaja. Mas a senhora não entendeu, eu estou cansado de viajar. Não viaja. Mas eu preciso viajar. Viaja. Sabe o que ele queria, na verdade? E como a gente, às vezes, se comporta? A gente queria, sim, que ela fizesse assim, ah, meu netinho, vem no meu colinho. Ai, tadinho, você é empresário, está com a carga tributária alta, tem que pagar os encargos. Fecha o negócio. Não, mas eu preciso do negócio. Continua com o negócio. Eu não aguento mais ser corretor de imóvel. Para de ser corretor de imóvel. Mas precisa ser corretor de imóvel. Então, continua sendo. Percebe? É tão simples quanto isso. E a gente faz essas amarras na nossa carreira, na nossa profissão. Lá na IT, lá no intervalo, tem um monte de professor que eu não aguento mais dar aula. Para de dar aula. Não, preciso dar aula. Dá aula. Você quer que eu fale que você é coitadinho? Não aguento mais ser presidente do Cresce. Larga a mão. Mas preciso ser... Ei, cara. Entendeu? Então, a gente tem que parar com essa onda do coitadinho. Não é assim, não. O mundo é desafiador mesmo. A gente tem que enfrentar as barreiras, ser o melhor na profissão, né? Abrir janelas, portas, e assim por diante. E o senso de planejamento, a gente precisa saber para onde ir. Gente, quem sabe para onde vai, chega antes. O pior planejamento é o que não existe. E para quem não sabe para onde vai, qualquer lugar é bom também. E planejar isso. Né? Lembra quando a gente era pequenininho? O que você quer ser quando crescer? Eu quero ser salsicha. Né? Falava assim, né? O que você quer ser quando crescer? E crescer não quer dizer quando você ficar mais velho. Quando a tua empresa crescer, onde você quer chegar? Como é que você alicerça isso? Veja, 6 bilhões para disputar aqui na região. É pouco? É muito? Está aí. Ah, tem ameaça americana. Ué, se eu estiver mais bem preparado, a ameaça não vai me afetar. Se eu tiver reserva financeira, eu vou enfrentar melhor esse mercado. Se eu fizer a liçãozinha de casa, eu já vou estar competitivo. Quando a gente está bem, é a hora de fazer as grandes reformas. Porque quando está mal, é obrigação. Portanto, as organizações devem buscar um novo modelo. E esse modelo tem que contemplar aquilo que é mais importante na gestão da empresa. E quem que é o mais importante para nós? Não só o cliente que está aqui representado pelo outro. É a cadeia dos outros. Gente, desde quando nós nascemos, nós dependemos de outra pessoa. Nós dependemos da nossa mãe, do médico, né, dos pediatras, dependemos, enfim, a vida inteira. Na empresa, eu dependo do meu funcionário, eu dependo do governo, eu dependo do banco, eu dependo do fornecedor. E é nesse contexto que eu tenho que valorizar esse outro. Então, a minha equipe de funcionário é fofoqueira. Um fala mal do outro. Caramba, está matando no ninho o que é mais importante para você. Deixar esse tipo de negócio acontecer. Sabe por quê, gente? Ao agir na interação humana, eu posso ter algumas maneiras de trabalhar. Vamos pegar um negócio de vocês.
Se vocês praticarem um vencer-vencer, quer dizer o seguinte, que o negócio vai ser bom para você e bom para mim. É um benefício mútuo, é uma boa prática, mas eu tenho uma proposta melhor que essa. E se você vencer, eu perder? Ele me esfolou. Meu imóvel valia 100, ele conseguiu derrubar para 70, porque eu estava precisando, e ele venceu, eu perdi. Se eu ganhar, você perde. Eu não sei se isso traz satisfação para alguém. No curto prazo, talvez, mas no longo prazo, não. Aí ele fala, então tá bom, eu vou perder e você ganha. Também vai dar a mesma sensação, no contrário. Eu levei vantagem e você perdeu. Então vamos perder os dois. Aí não adianta, não vai ficar bom, não vamos quebrar. Então, só um vence. E seja o que for, o Deus quiser. Não. Na minha visão, a melhor prática é vencer, vencer, ou, aí que acrescenta uma frase, nada feito. Ou nós dois ganhamos, ou nada feito. Sabe por quê? Isso dá uma sensação de liberdade. A sensação de liberdade vem quando os dois são vitoriosos. E isso serve no relacionamento com o meu funcionário, com o meu cliente, com o banco. Se um banqueiro sentar na frente da gente e esfolar a gente, ele ganha, você perde. Não vai dar essa sensação de liberdade. E os negócios precisam ter também essa humanização no relacionamento. E o comportamento só vai mudar se a gente mudar também as nossas crenças. Porque não adianta virar o ano, fazer um monte de propósitos para 2011, agora eu vou caminhar, eu vou emagrecer, eu vou não sei o quê. E se vai ficar lá na gaveta dos propósitos, a gente continua com as mesmas práticas. Então, nós precisamos começar a mudar também as nossas crenças, acreditando que se existe esse potencial, que existem as ameaças, eu também tenho uma série de oportunidades. E se eu tiver capacidade de fazer a leitura nas oportunidades, eu cresço na diversidade. As empresas buscam pessoas com competências emocionais. O que é isso? Gente que seja transparente, que tenha ética, comunicação, fidelidade, sorrisos. Eu conheço gente que trabalha em indústria, produz um produto e fala mal do produto. E já vi gente falar mal da imobiliária que trabalha. Ah, aquele cara, como se não quisesse, volta lá naquele primeiro negócio lá. Se não vender, não tem dinheiro, se o empresário não for bem, eu também não vou. Se for da tua, você manda embora, né? Então, as empresas estão atrás disso. Você tem um sujeito, você desce no elevador, você fala bom dia, o cara fala, bom dia por quê? Bom dia por quê? Já nasceu bronco, já acordou, já pensou, 8 horas da manhã o cara bronco, às 6 da tarde está arrebentado. Tem que aprender com o marketing. Ó. Os japoneses falando, sorria, você está sendo filmado, é alegria no trabalho. Mata a cobra, mostra o pau, o cara que soluciona o problema. Gente, as empresas estão cansadas de gente que chore junto. Eu faço trabalho de consultoria, o empresário fala, se você vier fazer trabalho para chorar comigo, não adianta. Você tem que levar a solução. Né? Por isso que é importante as premiações estimulando isso. Nossos japoneses são mais criativos do que os outros, usar a criatividade. Seu cliente é o seu verdadeiro chefe. Né? Foco no cliente. Você conhece, portanto, você confia, que é a transparência e credibilidade. Essa coisa de você sabe com quem está falando não serve. É a simplicidade. Eu sou o doutor tal, eu sou não sei o quê, dou a carteirada. E só o conhecimento garante a sua liberdade. Você tem que qualificar sempre. Gerenciar o negócio, foco no negócio, controle financeiro eficaz, capacidade de assumir risco, valorização da marca. Né? Tem uma historinha do cavalo que conta isso. O cara tinha um cavalo e falava assim, esse cavalo é a minha vida. Ele falava para o amigo dele, faz tudo para mim. Ele me trouxe alegria, dá dinheiro, fortuna. Esse cavalo me deu sorte, me ajuda no arado, me faz tudo. O cara chegou, eu quero comprar teu cavalo. Eu falei, não, eu vou vender meu cavalo para você. Ele me dá tudo isso. Mas o cara foi aumentando a oferta, eu pago 100 pau no seu carro. 100 mil eu vendo o cavalo. Passou um mês, encontrou o cara, falou, mas que cavalinho sem vergonha teu, hein? Não me trouxe sorte nenhuma, ainda gastei 100 conto com você, né? Não está me ajudando nada. Aí o cara falou para ele, continua falando mal do seu cavalo, que você não vai vender ele para ninguém, não, hein? Valorização da marca, né? Qual a melhor marca? Qual a melhor imobiliária do mundo? Aqui eu trabalho. A melhor instituição de ensino no Brasil. Aí trabalho lá, né? Estaria jogando contra o meu próprio patrimônio. E assim por diante. Então, é isso. E atenção aos concorrentes, porque precisa ser igual ao McDonald's. McDonald's, se você estiver mascando chiclete, fala que é concorrente dele, que não está comendo o lanche dele, né? Mas tem que ficar uma atenção.
O James Hunter, no livro O Monge Executivo, colocou essa frase: se você continuar fazendo as mesmas coisas, você vai colher os mesmos resultados. Ai, meu namoro está morninho. Ué, continua tratando a namorada morno, vai continuar morno. Ih, meu casamento está uma lástima. Ué, continua. Não toma uma atitude em relação a ele, vai continuar como está. Ah, meu emprego está uma desgraça. Continua trabalhando como você está. Ah, minha empresa não está bem. Ué, continua com as mesmas práticas. Isso quer dizer o seguinte: se você quer colher diferente, você tem que fazer diferente. Isso não é só na intenção, não. É em ação mesmo. Você tem que trabalhar para que isso efetivamente aconteça. Então, não há ameaça que não gere uma oportunidade. E a tônica para que você contorne tudo isso é ter essa capacidade de ter um olhar diferente no seu empreendimento. Então, vejam que entender de economia não é tão complicado. O que nós precisamos é ter um olhar um pouco mais atento ao mercado, ficar um pouco mais aberto àquilo que está sendo desenvolvido, as tendências mundiais, mas fazer a nossa lição de casa. Aquilo que nós temos de receita para o país, aquilo que nós temos de receita para o nosso concorrente, que a gente efetivamente pratique. Que nós tenhamos essa capacidade de olhar o que nós estamos emperrados e fazer diferente. Porque, a partir dali, eu tenho uma mudança comportamental. E aí tinha um monge com seu servo que caminhava nas florestas e pediu abrigo numa determinada sítio. Chegou lá tudo arrebentado, porta quebrada e tudo mais. Aí pediram para dormir lá à noite. E na conversa, o que acontece? Olha, nós temos aqui uma fazenda precária, era uma fazenda, só um sítiozinho, né? E é uma vaquinha que cuida para a gente de tudo. Então, ela que dá o arado, ela que dá o leite, e a gente só depende de uma família numerosa, não dá para fazer investimentos. Esse monge passou a noite lá, no caminho, chegou para o servo dele e falou: olha, vai lá e mata aquela vaca lá. Mas o senhor tão bondoso, mandando eu matar o sustento. Vai lá e mata a vaca. Foi. Passou lá um ano depois, uma fazenda enorme, cheia de carro, plantações. O servo rapidamente falou: ih, não vão dar nem condição de a gente pernoitar aí, né? Porque mudou o dono, os mesmos donos. E rapidamente perguntou: o que aconteceu com vocês? Falou: um louco veio aqui um dia, matou aquela vaquinha nossa, e a partir dali a nossa vida mudou por completo. Qual figura é essa vaquinha? Aquilo que está atrapalhando a nossa vida. Essa figura é qualquer coisa que vocês queiram. É emperrando o seu capital de giro, é aquele funcionário antigo que você não consegue mais, né, avançar, é você, como empresário, que tem práticas que precisam ser revistas, é o seu relacionamento familiar, é o relacionamento com as pessoas, enfim. Há na vida da gente sempre essa acomodação, porque tem alguém ou alguma coisa nos dando conforto. E eu preciso ter a capacidade de sair da zona de conforto. E, quando eu faço isso, escancar o mercado. Com crise americana, sem crise americana, a gente vai enfrentar isso. Que vocês tenham coragem de eliminar tantas vaquinhas quanto forem necessárias. Obrigado por terem me ouvido.